Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Trazemos hoje com vocês a nossa professora Ariadne Bruno, tá? Hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade na arquitetura, que eu, nos últimos tempos, eu vejo que, como outros assuntos, a sustentabilidade está um pouquinho esquecida, talvez, né? Então, por isso, convidei a professora para nos trazer todo o conhecimento, né, desta área de sustentabilidade. Ari, boa tarde, um prazer ter você aqui com a gente. Oi, mais uma tarde, vez. Muito obrigada. E vamos falar hoje um pouco de sustentabilidade. O que você fala de bom para nós, Ari, desse tema tão abrangente? Bom, primeiro boa tarde para todo mundo, obrigada por estar aqui mais uma vez, muito legal esse convite. O que eu tenho para falar a respeito de sustentabilidade é que, na verdade, a gente não consegue reunir todos os itens sustentáveis dentro de um projeto. A gente tem alguns, né? Então a gente procura atingir a eficiência sustentável com alguns itens. Por exemplo, a eficiência energética, utilizando as placas solares, a coleta de água pluvial usando cisternas, o tipo de material que vai ser usado para reduzir o conforto, para melhorar, né, o conforto térmico dentro das instalações, dentro dos nossos edifícios e residências. Então, assim, são elementos que podem ser utilizados, grandes aberturas, né, para ventilação natural, iluminação natural, são coisas que a gente corriqueiramente acaba utilizando dentro da sala de aula, durante as aulas, as orientações de projeto, e que é o importante ser colocado, né, dentro dos projetos realmente, e não ficar só dentro da faculdade, né? É até interessante você mencionar e que, assim, de vez em quando, tá? Eu costumo fazer uma pergunta com o pessoal um pouquinho mais à frente, né? 7º, 9º termo. E assim, o que eu pergunto, pessoal? Eu falo assim, pessoal, vocês têm visto alguns projetos ultimamente? Ah, temos, professor. Ah, vocês já estão fazendo estágios? Sim, professor, estamos. A maioria. Né? A maioria está aí no mercado. Aí eu pergunto assim, mas quantos de vocês viram sustentabilidade nos projetos? Aí todo mundo me olha assim com um certo receio, né? Um certo medo. Não quer responder. Não sabe o que, né? Fica aqui. Enfim, mas aí o que eu pontuo? Como você mencionou. Captação de água para reaproveitamento, águas pluviais. Sim. Uma energia fotovoltaica, um aquecimento solar, um teto verde. Poxa, nós temos um teto verde fantástico aqui no Sesc em Birigui, do lado, né? Telhado verde, jardins verticais que dão uma sensação térmica bem gostosa nos ambientes. Pois né? Entra naquela situação que muito bem mencionada por você sobre o conforto ambiental. Sim. Então, assim, poxa, pessoal, por que não? Né? Ah, professor, porque às vezes o cliente não quer investir, tá? Mas se nós, profissionais da área, não propusermos, né, isso ao cliente, mostrar ao cliente o tão quanto isso é importante e quanto isso pode trazer de benefício para ele, ele nunca vai ficar sabendo. Na verdade, a gente tem que apresentar as alternativas, né? Nós, enquanto arquitetos, a gente faz parte, né, do nosso escopo de trabalho apresentar as alternativas. Da mesma maneira que a gente tem que apresentar a alternativa de piso, alternativa de forro, alternativa de revestimento, de parede. Então, por que não? Eu vou te interromper, mas que é uma coisa que você fez muito legal semestre passado, ou retrasado, talvez eu não me recordo, a turma do pessoal que hoje está no 9º, ano passado no 7º. No 7º. Aquele moodboard que vocês apresentaram. Sim. Poxa, é isso, entendeu? É muito legal. Então, propor... Porque o arquiteto, o cliente, a partir do momento que ele procura o arquiteto... Sim, né? Ele quer que a pessoa pense para ele. Exatamente. Né? É isso. E se ele já procura ou o arquiteto X ou o arquiteto Y, ele já veio com alguma referência. Com certeza. Então, assim... Ele já vem esperando de você algo... O seu diferencial.
na verdade, o seu diferencial já o atraiu para chegar até você. Com certeza. Né? Então, com certeza. realmente é muito importante mesmo esse estudo e apresentar para o cliente, como você mencionou o mood board, o pessoal do 7º agora, que está no 7º termo, vai fazer também, dentro da disciplina de interiores, né? O projeto do semestre vai ser um museu e eles vão montar um mood board para apresentar um museu dentro da cidade de Araçatuba. Então, assim, é um projeto público, né? Então, então eles vão ter que pensar como atingir todo esse público que vai utilizar. É diferente de uma residência ou de particular, que você tem os gostos daquela família específica, né? Agora, quando você abre esse leque para um projeto público, então as necessidades são diversas. Sim. E todos têm necessidades, né? E voltando nessa situação da sustentabilidade, a gente toca nesse assunto como exemplo, né, bem citado pela professora do Mood Board, no sentido se nós não propusermos isso para o cliente, poxa, dependendo, olha que interessante, se você pegar, dependendo do tamanho da construção, da edificação, um telhado com 200, 300 metros quadrados, né? Olha o tanto de área de captação que nós temos. Sim. Né? Águas pluviais, energia fotovoltaica, aquecimento. Aí essa água pluvial vai para uma cisterna para depois ela ser reaproveitada. Sim. Né? Nós não estamos nem falando em potabilidade. Nós estamos falando água de reuso que vai ser utilizada para regar os jardins, que vai ser utilizada para águas servidas. Cinzas. Sim, as águas servidas que podem ser usadas no vaso sanitário e tudo mais. Então, quer dizer, existe esse reaproveitamento. Ontem eu estava vendo... ontem não pode, né? Pode, toca o barco. Eu vi uma reportagem falando a respeito dos reservatórios no Brasil. Por conta das chuvas todas que a gente vem tendo agora, né, teve no mês de fevereiro e continua agora no mês de março, os reservatórios estão com a capacidade quase no máximo, né? Então, ontem os reservatórios da Cantareira estavam em 90%, né, a capacidade. Fazia tempo que não estava assim. Exatamente. Então, eles começaram a mostrar agora todos os reservatórios da região também, todos cheios. Então, e tendo que abrir os vertedouros justamente por conta disso. E aí, a primeira coisa que o repórter no jornal falou, pessoal, não é por causa disso que tem que gastar água, né? Então, a gente tem que continuar na mesma pegada sustentável e continuar economizando água, né? Mas é uma questão, assim, aqueles que me conhecem, né, sabem que eu coloco muito isso nas minhas aulas, que é a questão, para mim, é um problema cultural, né? Que nem eu fiz uma analogia esses dias, né, com um jogador de futebol famoso, que antes ele era garoto propaganda da Nike, né? Aí ele saiu, cortou o contrato da Nike, foi para uma outra marca esportiva, que assim, eu já tinha usado, eu já usei, já comprei, mas que não estava... Agora, todo mundo quer usar a marca que o rapaz está usando. Vincular a pessoa, né? Vincular então, a marca assim, à pessoa. Aonde eu quero chegar? Que, se, por exemplo, eu virar em determinadas situações e começar a falar, poxa... O projeto da Ariadne está fantástico, ela fez um projeto de reaproveitamento de águas. Começar a prosperar isso, né? No meio que a gente está. A hora que parar, todo mundo vai querer um projeto de sustentabilidade. Sim, sim. A utilização de materiais diferentes, que nem eu vejo várias... tem alguns condomínios específicos aqui em Araçatuba que acabam utilizando técnicas construtivas diferentes. Sim. E isso é muito importante. E a gente acaba percebendo como é difícil as pessoas... o que você falou, é o cultural. Como é difícil sair da alvenaria convencional. Nossa, né? nem me fala. Primeiro porque a gente tem um problema sério de mão de obra qualificada. Sim, né? Então, sim. as pessoas acabam
o arquiteto, eu já passei por isso, em propor uma instalação em steel frame, por exemplo, propor alguma coisa com blocon, né? E de repente o cliente fala, não, eu não quero porque não tem mão de obra especializada para fazer isso, eu vou contratar o construtor. Ou às vezes não conhece aquele material. Sim, eu vou contratar o construtor e o construtor falou que o melhor é o pilar, a viga e a laje convencional e usar tijolo e ponto final. Então, a gente acaba entrando nesse problema e o que a gente poderia resolver perfeitamente a condição climática que a gente vive aqui. A gente poderia adequar o conforto térmico, o acústico e tudo mais a esses materiais diferenciados. A gente não consegue fazer por conta disso, dessa falta de conhecimento do produto, falta de conhecimento até do cliente, de aceitação, né, da coisa nova. Pra vocês terem uma ideia, eu já comentei com alguns, né? Eu moro em Birigui hoje, estou me mudando para Araçatuba. Aí nós compramos uma casa aqui e eu senti falta de uma adequação do espaço para tipo uma área de lazer. Uhum. Aí eu falei, nossa senhora, né? Eu chamei o pedreiro e tal, tava pensando aqui, pensando ali. Vamos fazer um pilar aqui, um pilar ali. Aí, de repente, a gente tava olhando, eu e o pedreiro. Pilar, nós vamos erguer. Não, pera. Vamos levantar uma alvenaria, né? Vamos fazer uma viga perimetral nesse espaço que você tem aberto. E aí, a partir daí, nós vamos vir com uma estrutura metálica, como se fosse um requadro de janela. Sim. Né? E vamos apoiar nessa viga. Uhum. Então não vai ter pilar, vai ter só a viga. Aí depois a gente vem com gesso. Então nós começamos a pensar... Sim. Ariadne, foi como assim, pode ser mais leve, né? A estrutura toda vai ficar com... É uma obra limpa, né? Ela vai ser mais rápida, ela é limpa. E é tudo uma questão de conscientização. Com certeza. Tanto, o arquiteto entender o material que está trabalhando, o engenheiro entender aquele tipo de material que ele está trabalhando e a gente conseguir passar essas informações que a gente tem para o nosso cliente e mostrar que elas são realmente viáveis. Você fala de materiais, né? Eu lembro de uma aula que o nosso grande amigo professor Rubens dava de conforto ambiental, né? Quem conhece o Rubens sabe, né, de quanto ele foi importante aí também para nós, a trajetória, mas que ele fala, em uma das aulas, ele menciona que um dos lugares que ele gostaria de ter feito estágio e não conseguiu fazer era numa loja de materiais de construção. Olha que legal, para poder entender. Entender, conhecer os materiais, saber a compatibilidade entre eles, né? Para a gente não cometer esses pequenos, talvez... Na verdade, não é erro, é o costume, né? Exatamente. Você está acostumado com um certo tipo de material, então é mais fácil usar aquilo do que propor algo diferente. Né? Porque o novo é complicado, né? Sim, o novo assusta, né? Assusta todo mundo. E até você entender realmente como esse material trabalha, como ele vai se comportar, né? Então a gente precisa... E assim, agora uma coisa que você deu esse exemplo, né, da sua casa, tal, quando todo mundo sabe, o pessoal aqui principalmente, que eu não sou daqui de Araçatuba, que eu sou de São Paulo, tal. Então, quando nós viemos morar aqui, eu tive alguns problemas com mão de obra, né, de serviço e tudo mais, porque as pessoas que vinham para fazer os reparos, os ajustes que eu queria fazer na minha casa e tudo mais, primeiro, aí é um problema um pouco mais sério, né? Não queriam conversar comigo, queriam conversar com meu marido, né? Primeiro tinha esse ranço. Uma questão também cultural. Muito. Já tinha esse ranço. E aí meu marido ter que sair do trabalho, chegar e falar assim, não, mas ela é arquiteta, conversa com ela, porque é ela que sabe o que tem que fazer aqui. Né? Essa era uma coisa. E outra, quando eu propunha alguma coisa diferente, quando eu propus um fechamento com drywall e tal, as pessoas, embora já tenha muita gente aqui trabalhando com drywall e trabalha legal, teve um crescimento muito grande, mas em 2014, quando nós viemos para cá, ainda estava meio que engatinhando o negócio, né? Então o pessoal não queria. E simplesmente se negava. Então, para conseguir mão de obra especializada era bem complicado. Então, eu tive esse problema
eu sendo a minha arquiteta, né? Então, eu sendo arquiteta, sendo a cliente, eu já tive esse problema. Eu imagino como é complicado para o pessoal aqui, né? Ter essa facilidade no trato, porque o pessoal da obra mesmo, os pedreiros, ajudante de obra, mestre de obras, tem uma certa dificuldade mesmo em utilizar coisas novas. Sim. Eu percebo que é difícil mesmo. E fora, né, puxando um gancho do que a professora coloca, né? Hoje a hora que a gente chega, vai atender um cliente, né? Ele já chega com o Pinterest, né? Ó, eu vi isso aqui, eu quero assim. Eu quero assim. Mas é uma coisa, enfim, né? Mas eu ainda vejo, assim, a sustentabilidade, para mim, ela vai um pouco mais além. Ela vai no sentido de... eu, particularmente, acho, tá, que é uma coisa, assim, para o futuro, né? Eu que fiz algumas disciplinas, tanto no mestrado quanto no doutorado, na parte de meio ambiente, por incrível que pareça, alguns acham que a água é um elemento infinito, e é muito pelo contrário, ele é um elemento finito. Sim. Tá? Que, se usado de forma incorreta, inadequada, ele pode acabar da noite para o dia. Sim. Né? Aí todo mundo fala, mas nós temos os mares, a gente pode fazer a dessalinização da água. Gente, é um valor... um processo absurdo. Absurdo de caro. Pode ser praticado? Claro, mas às vezes é inviável. Né? Então, assim, e eu não posso pensar, foi até uma colocação que você fez num outro podcast que nós fizemos outro dia, na parte de acessibilidade, que você fala assim, a gente tem que pensar no outro, Sim. no cliente, né? Ou naquela pessoa que você vai atender. Né? Então, eu preciso pensar também... Nas próximas gerações. Será que meu filho vai ter água? Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que às vezes passa-se por um egoísmo, talvez, né? Porque se a gente, por exemplo, pegasse aí todos os projetos que surgissem na cidade de Araçatuba e região, né? Ou no tocante a política pública, que a gente já mencionou sobre isso, que a gente vê que tem um grande problema ainda, tá? Mas que dentro dessas políticas públicas fosse solicitado a inclusão, tá, de um projeto de sustentabilidade dentro dos complementares. Sim, que fizesse parte do escopo. Exatamente. Né? Exatamente, fazendo parte do escopo do projeto. E não só a sustentabilidade ser algo bonitinho da moda, né? Não é isso. É importante que as pessoas entendam que esses elementos sustentáveis, né, que vão compor um projeto, eles vão muito além do material, eles vão muito além da cisterna para captação de água pluvial, das placas de energia solar, do telhado verde, do jardim vertical. Eu já comentei algumas vezes em aula também para o pessoal que a gente tem... eu conheci um prédio sustentável em São Paulo. Você fala totalmente sustentável? Totalmente sustentável. Oh, que legal, gente. Um prédio. Um prédio, né? Eu trabalhava lá em São Paulo, eu trabalhava com as moveleiras ainda, né? Eu sempre trabalhei com corporativo em São Paulo, fazendo interiores e a parte corporativa. E tem um prédio na Ponte da João Dias, quando você faz a curva na Ponte da João Dias, ela indo para Interlagos, né? Voltando sentido Pinheiros, a hora que você faz a curva na Ponte João Dias, ele fica do lado. É um prédio da construtora Rocha Verá. Esse prédio é inteirinho, ele ganhou o prêmio LEED de sustentabilidade. Que interessante. Ó. Por que ele ganhou esse prédio? Porque todos os elementos dele foram pensados para isso. Então, assim, o mobiliário, que era quando eu fiz o projeto de layout desse prédio,
O mobiliário ele tinha que vir de empresas até 100 quilômetros de distância do local onde ele estava instalado. Então, foram escolhidas empresas, então marca-se lá 100 quilômetros para poder ser um dos itens sustentáveis. Porque a emissão de gases dos caminhões que iam trazer esse mobiliário até o prédio, né, então eles não podiam passar de 100 quilômetros, porque senão eles atingiam um nível maior de gás CO2. carbônico e Sim. tudo mais. Então, tudo isso foi pensado. Aí tinha uma coisa muito legal que aconteceu, né, é legal hoje para a gente, como caso, para se contar. Nós fizemos, eu lembro que eu fiz um projeto e na época nós usávamos muitos painéis, então as mesas eram tampos suspensos, presos por painéis e tinham placas de tecido, né, esses painéis. E aí teve um problema com a cola. Dentro, então tinha a placa metálica, aliás, a estrutura metálica, a placa de madeira em MDF, aí vinha uma cola, uma espuma e depois revestia com tecido. Essa cola deu um problema lá na época, nós tivemos, porque ela emitia uns gases diferentes no ambiente. Então, passou a não ser sustentável, nós tivemos que trocar todas as placas, mudar a cola para trocar todas as placas, né? Então são coisas, mas eles atentaram assim, a gente tinha que estar dentro, a gente tinha que estar dentro de todos, tinha que atender todos os pré-requisitos, porque o prédio, a intenção era essa, né? Então, muito legal o consumo de energia, o consumo de energia elétrica para o ar-condicionado. Então, é um prédio que você fala assim, mas tem uma pele de vidro. Só que ele tinha uma pele de vidro extra à estrutura. Então, para minimizar exatamente, o conforto ambiental na troca de temperatura. Exatamente. Então, ele não tem uma aparência muito agradável, ele não é muito bonito, é meio um caixotão, mas ele atendeu todas as necessidades. Ele só utiliza água de reuso em todos os vasos sanitários, na área toda de jardim. Então, legal. E assim, mas é um prédio que eu tenho, desde que, aliás, como eu falei, né, vim para cá em 2014. Então, até 2014 era um prédio. Eu acredito, em São Paulo. Eu acredito que não deve ter tido uma evolução tão grande. Edifícios inteligentes, sim, né? A grande maioria automatizados e tudo mais. Esse edifício é inteirinho e automatizado, né? Ele regula sozinho as temperaturas dos ambientes. Quando tem gente, aumenta o ar. Quando não tem, diminui o ar. A intensidade de luz. Então, é um prédio inteirinho automatizado e isso acontece em outros prédios também em São Paulo, né, na capital. Mas esse prédio ele foi pensado especificamente para atender todos os quesitos. É interessante mencionar, né, que, por exemplo, até 2014 nós estamos falando de um prédio 100% sustentável. Um prédio. Um prédio em São Paulo. Um prédio. Que é uma cidade ícone. Gigante. Né? Sim. É uma cidade referência para muita coisa, né? Uhum. Então, assim, olha a loucura. Então, assim, por que eu ainda... E que foi construído do zero, pensado dessa maneira. Né? Sim. Porque o que acontece? Não sei se a professora concorda comigo. Mas, hora que a gente fala em reaproveitamento de água, hora que a gente fala em telhado verde, hora que a gente fala num aquecimento solar, o cliente acha que isso já basta como sustentabilidade. Sim. Né? Então, assim... Esse é o discurso que, basicamente, vamos falar que 98% de quem está fazendo o projeto, dos arquitetos e dos engenheiros, tem. Sim, né? sim. Então, é isso que acaba vendendo. E é uma coisa que eu brinco, às vezes, né, com os alunos, no sentido de, por exemplo, às vezes, né, vou falar agora em ar-condicionado, tá? Qual que é o normal que a gente está acostumado a ver? Eu chego na minha casa, eu pego o controle, entro no ambiente, o ar-condicionado no 18, no 16 ou no high, né? Para quê? Potência máxima para gelar. Gelar rápido. Gelar rápido. Só que eles às vezes esquecem que um ar é raro chegar aos 16 graus de temperatura, né? Que não vai chegar, né? Que às vezes, se ao invés dele fazer isso, né, ele
imagina assim, ó, eu vou entrar no meu quarto, vou deitar às 10 da noite, né? Ele entrar no quarto às 9, ligar o ar no 22, no 23. E convenhamos que aqui em Araçatuba, principalmente, o calor é tanto que não vai... Se chegar a 16 graus, o pessoal está dormindo com cobertor e está criando estalactite no nariz, né? Vai ficar, porque então não tem como. Que eu falo, é uma, sei lá, uma ambiguidade que às vezes não existe. Então, assim, às vezes é a mesma coisa, né? Que eu já falei para uns alunos meus. Vocês já ligaram o ar-condicionado no inverno? Pô, ninguém ligou. Mas eles esquecem que às vezes o ambiente fora está no 12, 13, 10 e o ambiente interno está no 26. Sim. Então se mantém a temperatura. Que é um exemplo que eu dou muito dos Estados Unidos. Por conta das paredes em drywall. Sim. Né? Por conta da proteção entre as camadas do drywall, né, lã de vidro, Sim. enfim, faz com que o ambiente consiga-se aos 22, aos 23 graus se manter agradável. Fique estável a temperatura, né? E fique ligado direto. Não existe nessa liga-desliga, liga-desliga. As janelas são vedadas, aquela coisa. Então fica direto. Né? Então você tem os ambientes são agradáveis, sim, né? Sim. Então, assim, eu acho que essa questão, né? Mais uma vez eu toco nesse assunto, né? Cultural, de propor, né, a sustentabilidade dos projetos para que isso, né, talvez mude, né, o pensamento, é uma coisa interessante. E assim, para concluir, professora, né, que nós estamos já chegando no final aqui, qual que seria o recado, a dica para sustentabilidade na arquitetura? Eu acho que a principal dica é essa mesmo, né? Esses elementos, então fazer uma composição desses elementos que vão trazer o conforto térmico, o conforto acústico, o conforto lumínico, né? Utilizar as placas solares para economia de energia, para usar energia limpa. Uma coisa que eu não tinha comentado antes, mas também faz parte de uma obra sustentável, a gente não gerar muito resíduo nessa obra, né? Então é mais um quesito que é importante. Então tudo isso, a gente se atentar a esses detalhes. Mas é muita coisa, professora. Realmente, é bastante coisa. Mas se a gente quer ter um planeta ainda saudável, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos e tudo mais, é importante que a gente se atente a esses detalhes na hora de pensar num projeto, né? É muito importante. Bom, pessoal, então quero finalizar agradecendo mais uma vez o prazer de ter a professora Ari aqui com a gente, falando sobre sustentabilidade. E Ari, muito obrigado mais uma vez e que venham outros podcasts juntos. Pessoal, um abraço, até mais. Tchau. Obrigada.